E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar um vídeo agora sobre o café com fertilidade, que é o vídeo onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram. Queria pedir para todo mundo se inscrever no canal e vamos embora pro vídeo direto, sem mais delongas. Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta da Amanda foi a seguinte: a pílula do dia seguinte engorda? Se sim, quanto que ela engorda? Pessoal, a resposta imediata é não, né? A pílula do dia seguinte é uma dosagem alta que a gente faz de contracepção, normalmente com bastante progesterona, no momento imediato ali. Quanto mais precoce ali do coito desprotegido, melhor. Tem algumas no mercado que são duas, né? O Postinor, por exemplo, tem uma que você precisa tomar imediatamente no dia seguinte, 24 horas depois você toma outra, tem algumas que são dose única. Bom, o que a gente sabe é que esse hormônio alto, ele causa uma série de efeitos contraceptivos, ele espessa o muco do colo, ele muda ali a implantação do embrião no útero, ele bloqueia a ovulação, dependendo de algumas situações, mas ele é um efeito muito rápido, isso pode causar um pouco de ansiedade, a paciente pode causar um pouco de ingesta aumentada, mas basicamente ele não engorda. Os contraceptivos injetáveis por uma longa data, esses realmente fazem as pacientes ganharem um pouquinho de peso. O que a gente sabe é que se você estiver usando a pílula do dia seguinte, como é uma dose muito alta, várias vezes, você está precisando recorrer a ela. Algumas vezes, talvez a contracepção que você esteja usando não é a ideal. E aí você pensa em alguma outra contracepção, tá bom? Mas de qualquer forma, não. A resposta imediata é não. A gente não tem grandes estudos no ganho de peso no uso de contraceptivo, mas não existe plausibilidade biológica nisso, já que é uma dose muito alta por um período muito curto ali de espaço. Beleza? Vamos para a segunda pergunta de hoje, pessoal, que é a seguinte: doutor, eu tomo remédio para não menstruar mais, mas ainda está vindo. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são as causas de sangramento mesmo em uso de hormônio por longa data. Eu tenho mioma, cisto no ovário, era bom eu tirar? E seria com anestesia local? Então, eu estou vendo que a Ângela mandou algumas perguntas associadas. Talvez ela use um pouco de hormônio para não menstruar por causa de algumas doenças do útero ali, que são miomas e o cisto de ovário. Mas vamos lá, vamos dividir um pouco a pergunta dela em algumas situações. Primeira pergunta: eu tomo remédio para não menstruar. Isso é possível, Luiz, tomar remédio para não menstruar? Sim, é possível. A gente usa anticoncepcional ou hormônio de forma contínua e grande parte dessas pacientes entram em amenorreia, que a gente chama, elas param de menstruar. A segunda pergunta que eu sempre recebo sobre isso é: Luiz, isso faz mal para a saúde? Pessoal, a gente sabe hoje com a ginecologia moderna que não faz mal. Basicamente, a menstruação ela serve para preparar o útero para gerar gestação. Se você não está querendo engravidar ou usar o hormônio de forma contínua, isso não faz mal para o útero. E basicamente você só precisa acompanhar a paciente se ela tem algum sintoma de uso de hormônio ou se ela tem algum efeito colateral desse uso de hormônio no longo prazo. É verdade dizer que as mulheres mais modernas, algumas delas não querem tomar hormônio nenhum, elas preferem ter a menstruação. E isso também não faz mal, né? Os dois lados ali são importantes. As mulheres que não gostam de tomar hormônio e querem ter o ciclo menstrual de forma contínua, né? Ou natural, que a gente fala, isso também é bem legal e o uso de hormônio. É bem importante realmente se adaptar à paciente. Cada paciente é uma paciente, algumas pacientes querem tomar remédio e elas têm o duplo efeito, né? O efeito contraceptivo, ou seja, não engravidar, e o efeito ali de não menstruar. Em atletas, em algumas pessoas que vão viajar, o uso do hormônio pode ajudar bastante para evitar as menstruações indesejadas, tá bom? Mas de qualquer forma, ela falou que tem mioma e cisto de ovário, assim, a gente usa a pílula em algumas situações. O mioma ele é bem característico porque existem alguns miomas que têm receptores de hormônio, então às vezes usar o hormônio pode fazer o crescimento do mioma também. Isso também não é tão alterado, mas normalmente o bloqueio do ciclo menstrual normal fazem ali com que os miomas podem ficar quietinhos e não cresçam, tá bom? Era bom tirar? Aí, bom, essa aqui é uma pergunta bem longa, uma resposta bem longa, né? Quando tirar cisto de ovário, quando tirar miomas? E aí, principalmente se você quer engravidar, ou se o mioma tem algum sintoma, por exemplo, dor, cólica, ou se ele tem um crescimento muito rápido, ou seja, tem algumas indicações para você operar o mioma, tá bom? E terminando, a última pergunta dela é se isso seria com anestesia local. Não, isso não é com anestesia local. Mioma é uma cirurgia grande da ginecologia. Hoje a gente faz tudo por laparoscopia, né, que é uma cirurgia que a gente entra com uma câmera ali no umbigo, opera a paciente, mas não é com anestesia local. Beleza? Legal, pessoal, essa pergunta é boa que deu para a gente responder uma série de coisas. Vamos para a última pergunta hoje do canal, que é a seguinte: doutor, eu tenho 35 anos de idade, há 9 meses sofri um TEP, uma embolia pulmonar. Então, o que é o tromboembolismo pulmonar, o TEP?
É uma trombose venosa profunda, ou normalmente na perna, a mulher trombosa um vaso sanguíneo e sai um pedacinho desse trombo e vai para o pulmão, que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Não são todas as tromboses que têm a TEP, mas normalmente as TEPs são bem graves. Por que é bem grave? Porque a TEP ela sai de um vaso que tem um calibre, e quando ele vai subindo para o coração, o vaso sanguíneo vai aumentando, ou seja, não tem nada que pare esse coágulo. Aonde que o vaso sanguíneo vai voltar a diminuir? Quando ele sai do coração de novo para o pulmão. Então, grande parte dos coágulos que saem de vasos profundos, normalmente na perna, ou no abdômen, ou na pelve, param no pulmão. E aí as tromboses pulmonares, elas são graves, porque pode pegar uma parte grande do pulmão, infarta o pulmão, dá uma série de complicações, e é realmente bem grave. Existe um trombo pulmonar chamado de trombo a cavaleiro, que é um trombo grande, que para bem na bifurcação das pulmonares ali, infarta o pulmão inteiro. Isso é realmente bem grave. Tive derrame pleural, tudo no mesmo mês, olha lá, paciente falando. Mesmo tendo passado esses meses, ainda sinto fortes dores nas pernas, me sinto fraco e sinto dor de cabeça. Paguei uma consulta com um reumatologista, ele falou que era SAF. Legal, ela escreveu aqui SAF, na verdade o nome da síndrome é SAAF, né, que é síndrome do anticorpo antifosfolípide, e pediu um anticoagulante lúpico que deu positivo. Doutor, por que nos outros exames que ele pediu não deu nada, mas esse exame deu positivo? Beleza, vamos falar um pouco dessas trombofilias adquiridas. As trombofilias têm basicamente dois grandes grupos. Tem as trombofilias hereditárias, que a pessoa nasce com algum probleminha genético ali que favorece a formação de trombo, e existem as trombofilias que são as adquiridas. E tem uma síndrome chamada de anticorpo antifosfolípide, que é uma trombofilia adquirida. O que é uma trombofilia adquirida? Você não nasce com a trombofilia e ao longo do tempo, ou por uma gestação, ou por um acidente de carro, ou por uma cirurgia de grande porte, você faz um anticorpo contra um complexo de lipídio, ou seja, de gordura. Isso facilita com que você tenha trombose. Então, o que são as trombofilias, para tentar deixar um pouco mais fácil para vocês? São algumas doenças que facilitam a paciente ter trombose, ter essa junção ali no vaso, ter o vaso impedido ali, né, formar um coágulo, ou seja, entupir o vaso, um coágulo sanguíneo. São doenças que facilitam a paciente ter um coágulo sanguíneo e aí ela pode ter problemas, tá bom? Especialmente na gestação, a síndrome de anticorpo antifosfolípide é bem grave, porque a paciente tem que tomar anticoagulante, Clexane, para não perder a gestação, para não abortar. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer demais vocês aí que estão mandando as perguntas aqui pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar aqui com a gente. E a gente já está chegando em 14 mil inscritos, né? O canal está crescendo cada vez mais. Então eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!